Ao vivo aqui comigo, nos estúdios da 97 em Campo Grande e pela internet, também pelo Facebook, a secretária municipal de saúde em exercício, Rosana Leite. Seja bem-vindo, secretária. Bom dia para a senhora, tudo bem? Bom dia, Rodrigão. Satisfação muito grande, uma alegria. Sabe que eu te admiro bastante, não só a sua história, mas a forma como você apresenta esse jornalismo de uma forma séria e leve. E o que você sabe que eu admiro muito, né? Eu admiro muito desde a época do HR, que a gente conversava bastante. Depois a senhora assumiu um cargo lá no alto escalão do Ministério e agora volta para cuidar da nossa saúde. Secretária, Exatamente. A gente teve um episódio, né, na última semana e eu acho que fica muitas dúvidas para quem precisa ir a uma UPA, né? A UPA é um posto que funciona 24 horas, é isso? Mais ou menos. Não funciona 24 horas a UPA? Não é um posto que funciona 24 horas. É uma unidade completa? É uma unidade de pronto atendimento, né? E nós temos aqui a grata... Vamos falar assim, nós temos 10 portas de entrada. Hoje nós temos 6 UPAs e 4 CRS que têm a mesma estrutura. São unidades de pronto atendimento de urgência e emergência. Eles funcionam 24 horas, todos os dias da semana, ininterruptamente, com médicos, com enfermeiros, técnicos, toda uma equipe. E além disso, nós também temos umas equipes móveis de especialistas que dão um suporte. Porque o ideal nessas unidades de pronto atendimento desses pacientes é que ficasse o menos tempo possível. E depois seriam ou para um hospital ou para a própria casa, né? Só que, infelizmente, por diversos fatores, tanto culturais como até estruturais, eles podem ficar um tempo a mais. Aí nós lançamos mão, né? Nós trabalhamos esse ano que passou para modificações de processo, para realmente garantir uma qualidade desse atendimento. Então nós temos até especialistas que se dirigem quando há necessidade. Então é importante que as pessoas saibam, por mais que seja um local que ele vai ser atendido na sua urgência, na sua emergência, muitas vezes ele tem que ficar esperando para ir para um hospital. Mesmo ele estando lá, a estrutura é como se fosse um mini hospital. Porque a gente sabe, hoje a média, assim, nós temos de 40 a 50 pacientes esperando um leito. E muitas vezes ele fica 2, 3 dias na UPA e ele vai para casa porque ele é atendido. Bom, secretária, eu vou, antes de eu só falar da importância de você procurar o posto de saúde perto da sua casa, antes da UPA, eu quero saber o que a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo em relação à morte daquela moça de 33 anos, porque a alegação da família foi que houve, abre aspas, negligência médica, fecha aspas. Porque ela estava com muita dor, segundo a família, tá, secretária? E daí ela teria recebido uma pulseirinha amarela. E só que a classificação de risco, se eu não me engano, pela triagem, são 5 cores, né? Se eu não me engano. E a amarela é ali uma intermediária que eu espero um pouco mais de 1 hora, entre 1 hora, só que ela já estaria ali quase 2 horas e meia. Bom, o que a Secretaria está fazendo, o que se sabe até agora, e eu queria que a senhora explicasse essa classificação de risco. Caso pontualmente, né, a gente não vai entrar em tantos detalhes devido ao próprio sigilo médico, né? Mas, assim, a classificação de risco, ela existe para quê? Para a gente ter uma equidade nesse atendimento. Quando eu fazia faculdade, né, me formei em 97, nós não tínhamos essa classificação. Ou seja, o que acontecia? Os pacientes, muitas vezes, que não tinham tanta gravidade, eram atendidos primeiro, e aquele que tinha uma gravidade maior, que estava lá quietinho, a gente até brincava, né? O que chega a cólica renal, que é grave, também tem que ser atendido, mas o infartado, ele ficava lá quietinho e demorava-se muito para ser atendido. Então, criou-se essa classificação de risco, não só aqui no nosso país, mas no mundo todo, para os pacientes com maior urgência serem atendidos primeiramente. Então, o que nós adotamos a CESAL? Então, a CESAL, ela tem uma classificação própria. Então, vale ressaltar que essas classificações, todo mundo fala Manchester, assim sucessivamente, são pagas. Para utilizá-la, nós devemos pagá-la. Mas também podemos fazer uma classificação própria. E nós seguimos normativas do Ministério da Saúde. E nós temos a classificação, como você bem falou, ela vai do azul ao vermelho, ou seja, do caso menos grave ao maior gravidade. E ele passa o azul, o verde, o amarelo e o vermelho, né? E o que isso significa? O amarelo, o paciente, ele tem um nível de gravidade, ele pode esperar, entre aspas, de 30 a 60 minutos. Porque isso é muito dinâmico, né? Quem chegou numa classificação vermelha, ele é atendido imediatamente, isso é fato.
O verde e o azul, ele pode ficar até 2 horas, é preconizado. É óbvio que a nossa tendência é que não fique todo esse tempo. Nós buscamos sempre atender o paciente no melhor tempo possível. No caso específico, como você mesmo falou, foi uma classificação amarela, né? Então, ela poderia ter sido atendida até 30 a 60 minutos. Porém, isso é dinâmico. Sempre passa-se uma nova reclassificação ou o próprio familiar chega lá na porta, bate e fala, olha, deu uma piorada, a enfermeira coloca a nova classificação. Importante ressaltar que a classificação ela é feita por um profissional de nível superior, juntamente com um técnico de enfermagem que faz os sinais vitais. E aí eles avaliam esses parâmetros para fazer essa classificação que pode ser mudado. No caso concreto da Marceli, nós ficamos assim bastante solidários, porque a dor ela realmente ela é imensurável. Só quem passa sabe. Por mais que o ser humano ele aprende com a experiência alheia, mas é uma dor que realmente só quando a gente passa. Todas as medidas foram tomadas no sentido de se apurar. Foi negligência, foi imperício, foi imprudência médica ou de enfermagem. Os órgãos competentes que julgam isso são os conselhos, tanto de enfermagem como o Conselho Regional de Medicina. Então, abre-se uma investigação ético-disciplinar. Então, esses conselhos já foram acionados e vão abrir todo esse processo. Uma sindicância, se não se extinguir, abre-se o processo. E a CESAL, o que a CESAL está fazendo? Já também instauramos uma sindicância administrativa para avaliarmos justamente isso, né? O tempo que ela esperou, o horário que ela chegou, e aí a gente vai chegar numa conclusão e tomar as medidas necessárias. As autoridades, no caso, a polícia também já instaurou um procedimento e nós, enquanto CESAL, a gente está assim... entregaremos todos os documentos necessários. Acho que também é importante falar, Rodrigão, que teve bastante confusão em relação ao prontuário dela. O prontuário é dela. Por mais que ela tenha ido a óbito, né, nós temos que resguardar o sigilo. E o fato dela não ter dito em vida que não poderíamos fornecer o prontuário, nós fornecemos para os familiares. Somente os familiares têm acesso. Tem, isso é lei não só do Conselho Federal de Medicina, e aí tem uma hierarquia. Por exemplo, primeiramente marido, depois filhos, e assim vai, né, tios, sucessivamente. Mas para isso, como eu falei, nós temos que proteger o sigilo dela independente. Ele tem que ir a CESAL, protocolar, prova-se que que é o marido dela e é entregue esse prontuário. Secretária, eu acredito que é um fato trágico, a senhora falou muito bem, é uma dor imensurável, né? Eu concordo plenamente que assim, é um gargalo, gente, não é só em Campo Grande, em todo o Mato Grosso do Sul, em todo o país. Quando a gente fala em Sistema Único de Saúde, a gente achar um denominador comum, a senhora que esteve no Ministério da Saúde sabe, né? Achar um denominador, mas eu acredito que há um monitoramento da CESAL, secretária, como por exemplo, eu sempre escuto falar, porque a gente sempre recebe mensagens que, olha, na UPA tal tá faltando médico, na UPA tal tá faltando médico. A CESAL, ela, a partir do momento que ela recebe essa reclamação, ela equilibra, coloca lá o número de especialistas, o número de profissionais, ou fala o seguinte, gente, tem um posto perto da sua casa, vai no posto, porque lá é urgência e emergência. Como que funciona essa vistoria de vocês, essa fiscalização e ausência de médicos dentro de um posto? Tá. Aquilo que você comentou, né? Nós temos que pensar a saúde como um todo. O Sistema Único de Saúde, eu penso, ele é muito mais privilegiado. Por exemplo, se você vai hoje na saúde suplementar, o pronto-socorro lá atende tudo. O que é uma saúde suplementar, A saúde suplementar, hoje, no Sistema Único de Saúde, nós temos totalmente gratuito e a saúde suplementar é quem tem os convênios, quem paga para ter. Hoje, em Campo Grande, 81% da nossa população ela é atendida exclusivamente pelo SUS. E o restante pela saúde suplementar. Só que a gente tem que lembrar também que mesmo sendo atendido pela saúde suplementar, o número é alto desses que procuram sim o posto de saúde pelo atendimento, pela forma que ela é constituída aqui em Campo Grande. Isso também tem que ser lembrado, né? Eu falo isso muito com a prefeita, que nós temos um atendimento que ele é exemplo para os outros municípios do país. E nós dividimos a atenção primária e a atenção
secundária e terciária. O que é essa nossa atenção primária, que é o postinho que as pessoas sabem? Ele também atende urgência e emergências menos graves. Hoje, para você ter uma ideia, Rodrigão, nós temos pacientes que procuram a UPA, que são aquelas fichinhas que a gente fala azul e verde, principalmente o azul, que eles poderiam ter procurado a unidade básica, que também tem atendimento de urgência. O que isso significa? Não é apenas aquele atendimento que ele vai lá e marca a consulta. Ele pode chegar lá no posto, olha, eu estou com uma dor de dente, nós temos dentista, amanheci com uma dor nas costas, e ele vai ser atendido no posto. E isso é bom. Se tiver uma gravidade, vai ser encaminhado para a UPA. E é importante que a população entenda isso, porque a UPA seriam para aqueles casos mais graves. No caso, o amarelo mesmo, né, e o vermelho, porque aqueles médicos, aqueles profissionais, eles estão sempre alertas. Então, você imagina, você alerta para esse tipo de consulta. Então, você tem que estar não só descansado, não só com a infraestrutura adequada para dar o melhor atendimento. E nós fazemos, sim, um monitoramento. No decorrer do ano passado, né, nós utilizamos as experiências prévias não só dos gestores de Campo Grande, mas de todo o país. Nós temos um sistema nosso que nós avaliamos em tempo real, nós temos câmeras que visualizam todas as portas de entrada, todas as 10 todas UPAs. as UPAs nós colocamos como que está a recepção. Então, isso já é um indicador. Lá na coordenação de urgência e emergência, que hoje está como 2 líderes, né, a enfermeira Ana Canguçu e o médico Fábio Casal. Então, e eles conduzem toda uma equipe. Nós temos os supervisores que ficam monitorando. É igual esses monitoramentos que a gente vê em filme. É assim mesmo. É igual um Big Brother. É igual um Big Brother. Então, nós temos essas câmeras lá. Então, já é um dos indicadores. Falou, opa, tá muito cheio ali. Tem casos que a gente entra em contato. Não, são pacientes que levaram vários acompanhantes. Ok, mas tem casos que não. E aí, nós temos também um monitoramento dos pacientes que chegam, quantos que estão aguardando a classificação, quantos estão a classificação pertinente, estão sendo atendidos, quantos que estão de fato na UPA, desses na UPA, quais são os diagnósticos que estão esperando. Então, é toda uma interface, né, que a gente faz com o sistema de regulação nosso, nós somos a gestão plena, então nós temos que ter todo esse controle para mandar ou para o hospital, ou como que eu falei, infelizmente, quando não se tem leitos, o paciente fica, sim, na UPA. Tanto é que é um dos indicadores que nos deu subsídios para a gente pensar num hospital municipal. Bom, a senhora falou um termo, uma expressão que eu acho que dá para entender, para quem está nos ouvindo, abre aspas, né? Mini hospital. Em que momento eu procuro uma UPA? Se eu procurasse um hospital, né? Urgência ou emergência. Até então, quem leva um tiro, quem é esfaqueado, quem sofre um acidente de trânsito, primeiro local que eles vão ser encaminhados, a UPA. A UPA, exatamente. No passado, os hospitais eram o que a gente falava portas abertas. Hoje, os hospitais, eles são regulados, eles não atendem de imediato. Então, aquelas gravidades, eles procuram nossas unidades de pronto atendimento. Lembrar que nós temos também, que faz parte da urgência e emergência, o nosso SAMU, porque você falou algo bem grave, levou um tiro, ele vai ter o primeiro atendimento, que é importantíssimo, seja necessidade de drenar um tórax ou até fazer uma intubação rápida lá naquele e ser transportado para um hospital. Bom, pessoal, estou aqui ao vivo com a secretária de Saúde do município em exercício, Rosana Leite. Secretária, e eu acho que é o grande questionamento, tem uma reclamação da UPA, tem uma reclamação ali de atendimento de um servidor. Quem que eu procuro? Porque isso existe. Existe e, assim, foi muito bom você falar que nós trabalhamos sempre com os feedbacks. É claro que hoje em dia, infelizmente, é uma morbidez, as pessoas só falam mal, né? Mas existem muitas coisas muito boas acontecendo. Nós recebemos também esses elogios, mas é muito importante que a população não está contente com aquilo. Nós temos não só os nossos conselhos locais, né, o conselho local ligado ao Conselho Municipal de Saúde, que pela Constituição são a participação popular na saúde. A saúde, ela é construída não apenas por nós gestores que garantimos a saúde, mas os próprios pacientes. Então, é muito importante, sim, que haja essa reclamação. Nós temos a ouvidoria também, pode ser diretamente na CESAL, e-mails nossos.
nosso. A nossa prefeita até fala, ela recebe vários e-mails, manda para a gente averiguar e verificar isso e tentar melhorar. Mas é importante a participação da população, porque nós temos mais de 7.500 servidores, maioria excelentes tecnicamente, mas gente que cuida de gente. Então, há momentos que a gente fica meio estressado, então tem que ter isso para nos ajudar. É que eu sempre falo nos meus programas, secretária, já até disse ao próprio secretário, que é o seguinte, a gente não vai numa UPA para fazer uma selfie, né? A gente não vai numa UPA para conversar, para resenhar, a gente está ali para ser atendido. Então, é o que eu sempre falo também, do outro lado, se eu não verbalizo, se eu não registro, o poder público não sabe. O poder público não sabe, não é isso? Exatamente, né? Apesar que hoje fazem muitas selfies nas UPAs, tá, Rodrigão? Mudou bastante. Mas é importante esse feedback, é informar para a gente, porque é a partir disso que a gente vai construir melhor esses atendimentos. Bom, a UPA mais procurada é a da Coronel Antonino, porque o que eu escuto, o pessoal fala da Coronel Antonino, seguinte, o pessoal me fala da Coronel Antonino, Vila Almeida e Guaicurus. Leblon, que Leblon é a mais procurada? A mais procurada. Coronel também. Então a senhora tá de parabéns, porque da Leblon eu recebo pouco WhatsApp, viu? Agora, da Coronel Antonino, Vila Almeida e Guaicurus, a gente recebe direto, secretária, direto. Sim, e dá uma monitorada ali nas câmeras, ali, ó, pra enxergar. Então, onde fica a CESAL? Fica ali na Bahia, na Rua ali Bahia. Na Bahia, tá? No meio, né? Entre a Bahia e a Rio Grande do Sul. E ali tem a nossa ouvidoria. Bom, secretária, eu acho que é importante a CESAL falar, parabéns, tem que falar mesmo. Eu acho que tem que conscientizar, orientar. Nós, né, da imprensa, somos um canal para justamente fazermos essa ponte. E eu acredito que tem que investigar, né? Aliás, já está investigando, né? Uma sindicância foi aberta, porque realmente ninguém vai num posto de saúde, ninguém vai numa UPA, num centro regional de saúde, para ali ficar conversando com o médico ou com o trabalhador. Dói demais. E para que outros fatos não aconteçam, a gente tem que entender como funciona o processo e até a senhora explicar como funciona, como foi explicado, viu, secretária? Obrigado pela sua participação. Que agradeço e falar assim, nós acreditamos muito na justiça, né? Seja ela que será feita na revisão desses processos, como você falou. E algo que nos entristece muito é como a gente observa que aconteceu, infelizmente, esse final de semana, algumas ameaças ao Coronel Antonino em relação à integridade física e psicológica dos servidores, né? Falando que houve o erro, queriam fazer a justiça com as próprias mãos. E não é assim. Nós acreditamos que sim, não só o procedimento aberto pela polícia, por nós chegaremos a uma resposta para essa família que está com uma dor imensurável, mas teremos que respeitar os nossos funcionários, nossos servidores, que ficaram bastante assim traumatizados esse final de semana com algumas ameaças. Também tomamos os procedimentos necessários, né, não só com a Guarda Civil, para tentar protegê-los, mas que a população não tente fazer justiças com as próprias mãos. Porque se fizer isso, para que nós precisaríamos viver em sociedade? E nós sentimos muito, não só a perda da Marcele, mas qualquer vida para nós ela é importante, independente de qual seja. E nós somos profissionais da área da saúde, nós queremos sim salvar vidas e, como você falou, o excelente atendimento. Muitas vezes, né, já dizia Hipócrates, se você não pode curar, mas você pode pelo menos aliviar e consolar. E esse é o nosso lema na CESAL. Bom, é um desafio, pessoal, é um desafio. Falar sobre saúde é um desafio, não só volto a falar, não só em Campo Grande, não só no estado. A secretária sabe, né, que estava lá em Brasília. É um desafio e muito, né, intenso demais da conta. Bom, secretária, obrigado, bom trabalho para a senhora. A pasta da CESAL, feliz em vê-lo, viu, Michel? Há anos que não estou te vendo, hein? Só conversa pelo WhatsApp, né? Mas um abraço aí a toda a sua equipe da CESAL. À disposição. Tá bom? Um abraço ao secretário Sandro, tá de férias. Tá de férias. Vai voltar a trabalhar, né? Porque, só uma dúvida, a gente está no pico de dengue? Não, esse ano. Ainda não, mas nós temos a previsão, sim, né, de ter um aumento, mas está tudo, por enquanto, sob controle. E, mais uma vez, importante, população, permitam que os nossos agentes visitem as casas, entre as casas. Nós terminamos uma ação
são várias ações em vários bairros. Então, em determinado bairro, na semana passada, felizmente 50% dos domicílios não deixaram a nossa entrada. É importante deixar, por quê? Porque a gente vai dar orientação, vai observar se tem algum foco. E a Qdenga está chegando, a vacina. A Qdenga está chegando, as doses são muito baixas, né? Mas isso a gente acredita que o Ministério vai equacionar. Colocaram a faixa etária de 10 a 14 anos. Nós temos 75 mil pessoas nessa faixa etária. E a quantidade de doses para o Brasil inteiro são, salvo engano, 800 mil doses. Para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro, só que são 2 doses. Então, nós precisaríamos de 150 mil doses. Mas a gente acredita que teremos mais. Primeiro passo é dentro de casa, né, secretária? Se não tivesse a conscientização do morador, né, deixar a água acumulada, não precisaria da vacina, né? Exatamente. Ela viria só como um suporte. Exatamente. Bom, mas isso aí é um papo que a gente vai tomar outro dia, tá bom?